Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, um irmãozinho ainda ontem me perguntou se o Papa Francisco, falecido na manhã de 21 de abril agora, né, já estaria no céu junto a outros papas, inclusive se estaria sendo recepcionado por Jesus e os anjos. Eu respondi que não, e com toda segurança, não está não. Então a pessoa me perguntou se eu estaria, no caso, julgando o Papa. Imediatamente respondi que absolutamente não. Eu estaria desmentindo ao próprio Jesus Cristo, pois, segundo as Sagradas Escrituras, ninguém tem autoridade na terra para determinar quem é ou não digno do reino, ou quem é provido ou não de santidade. Então, conforme a Bíblia Sagrada, todos os apóstolos e demais personagens bíblicos estão adormecidos à espera da segunda vinda de Jesus Cristo. E eu ouso aqui afirmar que alguns ou muitos dos que são tidos como santos, digamos assim, canonizados pelo catolicismo, sequer serão arrebatados, pois só Deus determina quem é ou não santo. Pois é, o apóstolo Paulo nos conta como será, inclusive, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo na carta dele, a carta aos Tessalonicenses, o capítulo 4, entre os versos 15 e 16, ele disse, olha, aqueles que estiverem vivos certamente não precederão aos que dormem. Quer dizer, primeiro os que dormem vão ser ressuscitados e levados. O próprio Senhor Jesus Cristo descerá dos céus e os mortos em Cristo, quer dizer, aqueles que foram os que vão fazer parte do rebanho de eleitos, logo, os realmente santos, tá? Esses ressuscitarão primeiro, depois os que ficarem e que forem dignos, volto a dizer, tá? Portanto, santos com as suas imagens e etc e tal, é uma invenção da Igreja de Roma, contrapondo inclusive as ordens de Deus. Ora, inclusive mergulha no campo da idolatria, o que muito enfurece o Pai Santíssimo. Jesus, em tempo, prevendo o que ocorreria, advertiu aos apóstolos para que não permitissem ser tratados como santos, pois santo até a segunda vinda, só Ele deixou claro, só Ele é santo. Olha o que o próprio Cristo nos diz. Confira aí, meu irmãozinho, na tua Bíblia, em Mateus 23, capítulo 23, versículo 8, que ele diz, olha, abre aspas, olha, não permitam ser chamados de guias, porque um só é vosso guia, vós sois todos irmãos. Ele quer dizer o quê? Que guia só Ele, e todos os apóstolos são irmãos entre si, não tem nenhum santo no meio, e não se permitam ser chamado de guias, quer dizer, ser chamado de santos, de padroeiros e etc e tal. É disso que ele está falando. Também deixou claro que não autoriza ninguém ser chamado de papa, que é pai, papa, do grego papa é pai, tá? Pois todos, sem distinção, somos iguais perante o Pai Santíssimo, e só Ele cabe discernir sobre a nossa dignidade, o respeito e verdadeira obediência aos seus preceitos. Vejam o que ele continua dizendo em Mateus 23, capítulo 9. E a ninguém chameis de pai, que eu acabei de falar, Papa, ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está no céu. Como vem, o título de Papa, com os supremos poderes eclesiásticos, inclusive políticos, tá? Conforme conta a história, é também uma invenção de homens. Tem nada a ver com as Santas Escrituras, tá bom? Eu estou afirmando com precisão e, como eu costumo dizer, que me desmintam, tá bom? E para frisar bem e não haver dúvida, Jesus Cristo praticamente repete, quando ainda no Mateus 23, o próximo versículo 10, então ele diz
Ele fecha com chave de ouro. Então ele diz o que? Abre aspas. Não vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre. Aí ele aponta para si, o Cristo. Vocês entenderam? Quer dizer, essa coisa de são esses, santo aquele, são não sei o que vai me fazer o milagre, que vai me levar a minha oração até o Pai. Ele foi claro, só eu. Tá? Logo, todos os que já morreram, meu irmãozinho, minha irmãzinha, na história do homem, dormem na espera do arrebatamento. Ou então, aqueles que não forem arrebatados vão aguardar o juízo final. Aos apóstolos curiosos sobre para onde Jesus iria após a morte, os que perguntaram na época, então ele disse, olha, está em João capítulo 3, versículo 36, ele disse, olha, para onde eu vou não podeis ir agora, mas depois me seguirás. O que é o depois? Aí no João 14, versículo 3, ele diz lá, olha, eu vou e vos prepararei um lugar, virei outra vez, que é a segunda vinda, tá? E vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Alguma dúvida, irmãozinho? Tá tão claro isso, tá? Em outras palavras, ninguém que morreu já subiu aos céus ou desceu para o fogo, entendeu? Ninguém foi. Esse daí já foi para o inferno, esse daí já foi para o fogo. Não, foi nada. Ele vai ser julgado ainda no juízo final. Isso inclui todos os apóstolos e qualquer pessoa que seja da terra. O que eu quero dizer? Aqueles que vão ser arrebatados, creio eu, que todos os apóstolos, creio eu, mas portanto, alguém afirmar que os apóstolos e os papas que tenham morrido já estejam no céu, ao lado de Jesus, abraçado por Jesus, com certeza está desmentindo ao próprio Jesus Cristo e aos apóstolos. Gente, por essas e outras, irmãozinho e irmãzinha, é que eu sempre advirto, vocês que estão aí hipnotizados por falsas doutrinas, livrem-se das correntes dos homens e se aprofundem na verdadeira palavra de Deus. Como veem, estão sendo enganados, e ao ir para o fogo não será por falta de aviso. Em nome de Jesus, amém.